Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Ferreira, da equipe de Filosofia do Descomplica, e nesse Quero Que Desenhe, nós voltaremos à Grécia Antiga para falar de Sócrates, um dos maiores nomes da filosofia ocidental e o queridinho dos vestibulares. Mas antes, já deixe o seu like e ative o sininho, pois além de resumir rapidinho as ideias de Sócrates, deixei um link para você assinar o Descomplica com desconto e ter acesso ao curso completo. Além disso, dá para fazer o download desse mapa mental gratuitamente aqui no link da descrição. Vamos lá? Sócrates é uma das figuras mais enigmáticas da história do pensamento ocidental, pois durante muito tempo até se imaginou que ele não existisse, ou que fosse apenas um personagem fictício inventado por Platão. A presença de Sócrates como protagonista dos diálogos platônicos, somada à ausência de registros históricos, foi o que gerou toda essa confusão. Para piorar, Sócrates não escreveu nada. É isso mesmo que você ouviu. Para ele, a tradição oral era mais importante do que a escrita, uma vez que a escrita poderia trair o pensamento e impedir o diálogo. Por isso, tudo o que sabemos sobre as suas ideias e sua biografia vem dos relatos produzidos pelos seus discípulos, como Platão e Xenofonte. Há também o relato dos seus adversários, como é o caso de Aristófanes, que em sua comédia intitulada As Nuvens, apresentou Sócrates como um homem ridículo, trapaceiro e caricato, que gastava o tempo observando pulgas e acreditava que os trovões eram o resultado da atividade intestinal das nuvens. Agora, vai me dizer que além de inventar o teatro, a democracia e a filosofia, os gregos também inventaram os memes? Pois é, seja lá como for, hoje sabemos que Sócrates de fato existiu. E embora não haja muita clareza quanto às datas de nascimento e morte, acredita-se que ele tenha nascido em Atenas, por volta de 470 a.C. Apesar de não pertencer à aristocracia da época, Sócrates, que era filho de uma parteira e de um escultor, se tornou tão importante que foi capaz de dividir a filosofia em filosofia pré-socrática e filosofia socrática. O cara era brabo ou não era? Antes de Sócrates, a filosofia vivenciava aquilo que chamamos de período cosmológico. Não se desespere, eu explico. A palavra cosmo vem do grego e pode ser entendida como ordem ou como universo ordenado. Já a palavra logos pode ser entendida como estudo, razão ou discurso. Assim, esses primeiros filósofos buscavam na natureza um elemento primordial que pudesse ter dado origem ao universo e a tudo o que existe. Com Sócrates, porém, a coisa muda de figura. Ele deixa de lado essa preocupação com a origem do universo e passa a se dedicar às questões relativas ao homem, buscando compreender, entre outras coisas, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é o bem e assim por diante. A partir daí, tem início aquilo que ficou conhecido na filosofia como período antropológico. Calma, vamos lá. A palavra antropos também vem do grego e significa homem. Logos, por sua vez, bem, essa você já sabe. De todo modo, essa mudança radical parece ter sido influenciada por uma célebre inscrição que havia no pórtico do oráculo de Delfos. Se você não sabe que inscrição era essa, ou mesmo que raios era o oráculo de Delfos, vem comigo. O oráculo de Delfos era um templo religioso dedicado ao deus Apolo. Na época de Sócrates, era comum que as pessoas fossem até lá para se aconselharem com a sacerdotisa, que recebia o nome de Pítia. Acreditava-se que esses conselhos vinham do próprio deus Apolo e que a Pítia apenas os transmitia sob a forma de enigmas que precisavam ser interpretados pelos consulentes. Guardem essa informação, que ela será importante mais tarde. Por ora, voltemos à entrada do Templo de Delfos. Lá havia a seguinte inscrição: Conhece-te a ti mesmo. Essa é para você que passou a vida inteira pensando que essa frase fosse do próprio Sócrates. O fato é que, inspirado por esses dizeres, Sócrates se deu conta de que conhecer a si mesmo era muito mais difícil e mais urgente do que conhecer a origem das coisas que são externas a nós, como o próprio universo. Que Sócrates é famoso por sua incansável busca pela verdade, isso todo mundo já sabe. Mas, para descobrir onde tudo começou, é preciso recorrer a um diálogo escrito por Platão, intitulado A Apologia de Sócrates.
De acordo com Sócrates, a sua busca pela verdade teve início quando seu amigo Querofonte foi até o oráculo de Delfos, lembra dele? E recebeu a seguinte mensagem: Sócrates é o mais sábio dos homens. Ao ouvir as palavras de Querofontes, Sócrates ficou dividido. Por um lado, a mensagem vinha de Apolo, e o deus não podia mentir. Por outro lado, como poderia acreditar que era o mais sábio dos homens se ele mesmo se considerava um ignorante? Para compreender o significado das palavras do deus, Sócrates decidiu interrogar todos os homens que possuíam a fama de sábios. Começou pelos políticos, passou para os poetas e depois para os artesãos. Embora as pessoas variassem, repetia-se sempre o mesmo procedimento. Quando Sócrates perguntava o que é a justiça, o que é a poesia ou o que é a arte, todos eles afirmavam possuir algum saber. Mas ao pedir maiores explicações, Sócrates percebia que eles ficavam confusos e acabavam se contradizendo, pois não possuíam um saber verdadeiro. Foi aí que ele se deu conta de que o Deus tinha razão. De fato, Sócrates era o mais sábio dos homens. Afinal, enquanto os outros eram ignorantes, mas afirmavam ser sábios, somente ele era capaz de reconhecer sua própria ignorância. E essa é a verdadeira sabedoria. Vem daí a famosa frase, só sei que nada sei. Mas antes que você saia por aí dizendo, só sei que nada sei, como uma forma de evitar a discussão ou para justificar algum possível deslize, vale lembrar que a intenção de Sócrates era outra. Trata-se justamente de se colocar numa postura de interrogação, de investigação e de busca constante da verdade, pois o filósofo é aquele que busca o saber e não aquele que já o detém. Nesse sentido, a cada saber alcançado surge uma nova ignorância. Outro ponto importante é que Sócrates não escolhia os seus alunos, conversava com qualquer pessoa em praça pública mesmo. Ele gostava tanto dessas conversas que a sua filosofia ficou conhecida como dialética, pois se baseava no diálogo e na oposição de ideias. Além disso, ele interrogava as pessoas de maneira tão sistemática e poderosa que esse procedimento acabou se tornando um método, que recebeu o nome de método socrático. Esse método consistia basicamente em duas etapas. A primeira era chamada de ironia e a segunda de maiêutica. Agora a coisa complicou. Calma, vai dar certo. Quando pensamos em ironia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o famoso deboche. A segunda é aquela figura de linguagem por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Mas não é nada disso. Na Grécia Antiga, a ironia tinha um outro significado. A palavra ironia vem do grego eironeia e significa a ação de perguntar. Por isso, a ironia socrática nada mais é do que o conjunto de perguntas que Sócrates fazia para as pessoas a respeito daquilo que elas mesmas afirmavam saber. O objetivo dessas perguntas era demonstrar que o saber que elas julgavam possuir era frágil e aparente, pois se baseava apenas na mera opinião, ou para usar o termo grego, na doxa. Concluída essa primeira etapa, passava-se à segunda, a maiêutica. A maiêutica consiste na investigação dos conceitos. Nela, Sócrates fazia novas perguntas para que as pessoas refletissem internamente. Dessa reflexão, surgia a possibilidade de formular um conhecimento verdadeiro, isto é, um conhecimento fundamentado na razão, e que por isso mesmo recebia o nome de episteme. Mas já que estamos falando grego, o que significa maiêutica? Maiêutica vem de maieutique e significa a arte de fazer um parto. Alguém aí se lembra que a mãe de Sócrates era parteira? Pois bem, ele dizia que enquanto sua mãe fazia o parto dos corpos, ele ajudava a trazer à luz as ideias. Bonita homenagem, né? É claro que sair por aí expondo a ignorância alheia em praça pública, uma hora iria acabar mal, e foi exatamente o que aconteceu. Como você deve imaginar, ao longo da vida, Sócrates fez inúmeros adversários. Os mais famosos foram os sofistas. Os sofistas eram professores itinerantes que cobravam por suas aulas. Basicamente, eles ensinavam a retórica, que pode ser entendida como a arte de falar bem,
isto é, de atacar e defender o mesmo assunto com argumentos igualmente fortes. Ao contrário de Sócrates, os sofistas não estavam interessados em buscar a verdade, mas sim em convencer os seus ouvintes por meio do discurso. Para os sofistas, a verdade é relativa. O que vale para um determinado lugar e para um determinado indivíduo não vale para outro. Portanto, o que importa é dispor de argumentos capazes de, em qualquer circunstância, vencer o debate. Por isso, eles ficaram conhecidos como relativistas. Apesar das críticas dos filósofos, os sofistas eram muito importantes para a expansão da cultura grega e para o desenvolvimento da democracia ateniense. Mas isso fica para uma outra hora, porque Sócrates tinha adversários menos conhecidos do que os sofistas, porém bem mais perigosos, como é o caso de Meleto, um poeta sem grandes talentos, Lícon, um antigo desafeto de Sócrates, e Ânito, um rico curtidor de couro. Esses três foram os responsáveis por acusar Sócrates de impiedade e de corromper a juventude. Embora Meleto e Lícon não fossem figuras lá muito importantes, a influência política de Ânito era tão grande que, mesmo após provar a sua inocência, Sócrates foi condenado à morte pelo voto da maioria. Nesses casos, a lei ateniense permitia que o condenado escolhesse uma pena alternativa, como o pagamento de uma multa, por exemplo. Mas Sócrates, que se considerava inocente, não aceitou a proposta. Para ele, conduzir os homens na busca pela verdade era uma tarefa tão importante que deveria ser digna de louvor e não de punição, independente de qual fosse. Assim, em 399 a.C., cumprindo a sentença imposta pelos cidadãos de Atenas, Sócrates morreu após ingerir o famoso cálice de cicuta. Triste, né? Mas não fica assim não, pois como ele mesmo dizia, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. De qualquer modo, é impossível pensar a filosofia sem lembrar dessa figura enigmática e tão importante que foi Sócrates. Mas antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nada do que rola aqui no canal. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, tá no Descomplica. Olha aqui na descrição que eu deixei o link com desconto para você vir estudar com a gente. Lembrando que o link com o mapa mental completo também está na descrição. É só clicar e baixar. Um abraço e até a próxima.